Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Jesus escolheu a cidade de Cafarnaum e a região da Galileia. Vamos entender isso. Jesus tomou algumas decisões. Na verdade, ele também estava cumprindo uma profecia. Em Mateus, no capítulo 4, nós vemos que depois de ser batizado, João Batista batizava lá no Rio Jordão, talvez mais para a Judéia. Hoje parece que há em Israel uma ideia que ele batizava mais próximo do mar da Galileia. Mas o que nós entendemos do relato, no capítulo 3, diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então ele batizava ali no Rio Jordão, já próximo ao Mar Morto, mais para a Judéia do que para a Galileia. Jesus teve que sair do seu lugar na Galileia e ele ainda morava em Nazaré, quando foi se dirigir ao batismo lá no Rio Jordão, mais próximo da Judéia. E ele foi batizado, aquela manifestação da presença da Trindade ali, e ele foi então a seguir levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. É uma doutrina muito cara e preciosa para nós. Jesus era homem, somente homem. Jesus não era Deus ali, ele nunca usou o poder de ser Deus. Ele era homem. Filipenses, no capítulo 2, diz que ele abriu mão da divindade para vir ser homem e sofrer como homem. Estava como homem, sujeito a todas as tribulações que um homem passa. Ele nasceu como homem, viveu como homem, porém, foi batizado com o Espírito Santo e passou a ser dirigido pelo Espírito Santo. Não foi ele, Jesus, Deus, que se dirigiu aqui, ele era homem, mas o Espírito Santo o guiou para o deserto e a partir dali o guiou em tudo. Jesus era guiado pelo Espírito, o Espírito Santo, que nós também. Jesus abriu o caminho para mostrar como nós também, como ele, podemos ser guiados pelo Espírito Santo. E no capítulo 4, então, de Mateus, a partir do versículo 12, diz que ouvindo Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Então Jesus estava também ali com o João Batista. E se nós formos ver no Evangelho de João, nós vamos encontrar que Jesus batizava também, mas ele não, os discípulos que batizavam debaixo das ordens de Jesus. E aqui então em Mateus, no capítulo 4, quando João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia. Nós entendemos então que aquele episódio narrado no Evangelho de João aconteceu antes de Jesus ir para a Galileia, quando aquela fofoquinha, né, no capítulo 3, pessoas, no Evangelho de João, pessoas começaram a ficar comparando Jesus e foram denunciar para João Batista: ô mestre João Batista, aquele que o senhor deu o testemunho lá está batizando, e batizando mais do que o senhor. Ele diz: tomara que ele batize muito, e o que vem do céu é sobre todos, e o homem só pode receber alguma coisa se do céu lhe for dada. Eu já cumpri minha missão, tomara que ele cresça e que eu diminua. Isso foi o que o João Batista disse de Jesus, que estava batizando. Aonde? Perto. O texto de João 3 diz que Jesus estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali era onde havia muitas águas e o povo concorria para lá, e era perto de onde o João Batista batizava. Agora, quando a gente vai para Mateus no capítulo 4, o João Batista é preso.
Quando João Batista é preso, Jesus parou de batizar também perto do João Batista. Jesus batizava perto do João Batista para aproveitar os que já estavam recebendo a palavra de Deus através do João Batista, que foi o precursor de Jesus. E Jesus ficou algum tempo próximo de João Batista. E então o João Batista foi preso. Quando foi preso, Jesus parou de batizar e foi para a Galileia, para se cumprir a profecia. E interessante, versículo 13, Mateus 4:13, deixando a Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que também se cumprisse a profecia de que Jesus moraria na Galileia. Jesus foi considerado um galileu, porque no seu ministério ele ficou a maior parte do tempo na Galileia. E antes disso ele foi criado em Nazaré, também na Galileia. Porém, ele nasceu em Belém, não foi em Nazaré. Nazaré foi onde ele passou cerca de 30 anos, se formando e os irmãos crescendo, filhos de Maria com José. E Jesus era submisso ao José também. Mas em algum momento que a Bíblia não narra, o José teria morrido e Jesus assumido a função. A Bíblia diz que Jesus era carpinteiro também. E ele cuidou da família. Quando ele se mudou, então, já tinha sido batizado, alguns discípulos já estavam com ele. Isso, ele foi batizado na Judéia, alguns discípulos já estavam com ele, e ele foi para Galileia. Mas lá na Galileia, então ele se mudou, pegou a mobília dele, a família, e provavelmente alugou uma casa em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, nos confins de Zebulon e Naphtali. Essa cidade de Cafarnaum passa a ser muito importante no ministério de Jesus, onde ele morou, numa casa alugada à beira-mar. Há informações que são claras na Bíblia, outras a gente depreende de relatos. O fato é que Jesus tomou essa decisão e a família veio com ele. A Maria não continuou morando com o resto da família em Nazaré. Ela veio com Jesus, porque Jesus era quem sustentava a família, e ele era o arrimo de família, o irmão mais velho. Mas a partir dos 30 anos de idade, Jesus entregou o trabalho de carpintaria para os irmãos, e ele saiu para o ministério. Mas primeiro deixou a sua família instalada numa casa em Cafarnaum. Então isso foi logo depois de ele ser batizado, depois de João Batista ter sido preso. Jesus foi lá em Nazaré, trouxe a mobília dele e se mudou para uma casa que provavelmente alugara em Cafarnaum, onde deixou Maria, sua mãe, com os seus irmãos, e ele também inicialmente morava ali. Dava voltas por toda a Galileia pregando, mas voltava para a sua casa. Isso é o versículo 23 que diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, digamos a região assim ao oriente, à direita no mapa dali da Galileia. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de enfermidades, de tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou a todos. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E a partir do capítulo 5 de Mateus começa
o Sermão do Monte. Ali na Galileia, Jesus escolheu um monte daquele, era um monte muito suave, assim, muito gostoso. A vista era linda do Mar da Galileia, do Monte Hermon, as colinas de Golã, que em muitas épocas do ano estavam cobertinhas de neve. Era uma vista muito linda ainda hoje. E Jesus ali se instalou naquele monte que provavelmente era só de pasto, pastagens, e ali ele se assentou e começou a ensinar e gerou esse rico compêndio de teologia que se chama Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É muito lindo isso. E então eu quero realçar isto. Jesus iniciou o seu ministério da sua casa. Ele tinha uma casa, assentou a família, cuidava da família e entregou a responsabilidade de trabalho para os seus irmãos, e ele continuou morando ali e trazia para ali seus discípulos. Não era problema naquela época hospedar pessoas. As pessoas usavam suas capas e dormiam no chão. O chão tinha. E pessoas dormiam ali no chão na casa de Jesus. Os primeiros tempos, digamos, talvez 1 ano, 2 anos, a primeira parte do ministério de Jesus foi desenvolvida ali na Galileia. Jesus vinha dormir em casa. Uma vez ou outra ele dormia em outro lugar, fazia vigília, mas a maior parte dos dias ele dormia em casa, trazia os discípulos e cedo saía para viajar, para pregar em outras cidades ali em volta do Mar da Galileia. Esse era o ministério de Jesus: pregar, ensinar, curar, libertar pessoas, voltar a ensinar e ensinando aos discípulos dele. Jesus desenvolveu a primeira parte do ministério em casa. Vamos trazer algumas lições para nós. Você não precisa ir para a igreja para desenvolver um ministério ao Senhor. Jesus disse ao ex-endemoniado gadareno: volta para tua casa e conta para os teus o que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Primeiro trabalho de um cristão é voltar para todos os seus conhecidos e dizer que ele agora é uma nova criatura. Nasceu de novo, é do Senhor, e ele precisa dar esse testemunho imediatamente. Se ele demorar, vai perder a novidade. Os amigos, conhecidos, parentes vão dizer: ele agora mudou de religião. Continuou o mesmo, mas mudou de religião. Não, ele precisa demonstrar imediatamente que não foi mudança de religião, foi um novo nascimento que mudou por completo a vida dele. Dar testemunho para os seus. A seguir, ele vai consagrar sua vida ao Senhor. Jesus foi ensinando aos discípulos a obedecerem, deixarem tudo para seguir a Jesus, libertar as pessoas, ajudar. Jesus multiplicou os pães, enfim, muita coisa aconteceu na presença dos discípulos. No primeiro tempo do ministério, Jesus chamou e via muitos discípulos em volta dele. Só lá pelas tantas, digamos assim, lá pela metade do ministério, é que ele selecionou os 12, não foi logo no início. Jesus chamou todos que quisessem vir, depois selecionou. Quando nós começamos um trabalho num determinado lugar, você tem que contar para todos ali que você é cristão. Você se mudou de casa, mudou de bairro. Então, as primeiras coisas: passa uma tarde de sábado, de domingo, passeando, cumprimentando a todos e se apresentando. Olha, fulano, eu estou morando aqui, eu sou cristão, daquela casa ali, se alguém precisar de mim. Ô, família e tal, tudo bem, Deus abençoe vocês, eu sou cristão, estou morando ali, se alguém precisar de mim, o que precisar eu estou ali à disposição. E outro. Dê uma volta no bairro, conte para todos que você está morando ali. Isso é uma coisa óbvia, mas que quase ninguém faz. Precisa se identificar, dê testemunho que você está morando agora ali. Jesus desenvolveu esse ministério assim, em Cafarnaum, andando sempre em volta, mas voltava para Cafarnaum.
curava, ensinava, participava das sinagogas e libertava pessoas e reunia multidões e voltava para a sua casa em Cafarnaum. O início do ministério era esse. E assim Deus nos ensina. Você se mudou para uma cidade, comece a avisar para todos os vizinhos que você está ali, que você vai cultuar a Deus, porque você é um cristão, vai cultuar a Deus. Se alguém quiser, você convide. É claro que pessoas virão. Deus tocará o coração de pessoas, principalmente se você for simpático, falar com amor e demonstrar confiança no Senhor. Pessoas quererão vir participar com você do culto. Nada de célula. No princípio não se fala. Jesus não falou de célula. Só bem mais tarde Jesus começou uma célula com 12 participantes naquela célula. Escolheu os 12 discípulos que seriam apóstolos, que quer dizer enviados, missionários. Apóstolo não é uma palavra de promoção, é um sinônimo de missionário, enviado. Jesus começou o ministério dele assim, em casa. O cristão que quer testemunhar do Senhor faz o quê? Para começar, desliga a televisão, isso é evidente. E convida quem quiser para dar culto a Deus na sua casa. Mas e se só 2 ou 3 estiverem ali no culto com você? Jesus vai estar presente. Invoque o Senhor, Jesus vai estar presente. Faça isso, comece culto na sua casa. Não se começa com célula, a gente começa com culto ao Senhor. E convide quem quiser, continue andando, passeando pelo bairro, compartilhando. Se você quiser, sexta-feira à noite, vamos estar orando pelo bairro lá na minha casa, se você quiser vir. Faça culto, convide pessoas. Daqui a pouco você vai ver que pessoas virão. Jesus começou a ter problemas com a quantidade de pessoas, porque a fama dele correu. Multidões vinham e Jesus tinha que sair para que as multidões não sufocassem a sua família em Cafarnaum. Ele tinha que sair. E então ele dava voltas e voltava para sua casa em Cafarnaum. Esse foi o princípio do ministério de Jesus. Deve ser o princípio do nosso ministério. Ele indicou depois para os 12 e posteriormente para 70 outros que fizessem isso. Façam como eu fiz. Vocês entrem numa cidade, se deem a conhecer, cumprimentem a todos, se deem a conhecer até que uma casa receba vocês. Quando uma casa receber vocês, fiquem ali, testemunhando, orando, abençoando, curando, libertando, ensinando. Fiquem ali. Foi o que Jesus mandou fazer. É o que ele continua mandando a gente fazer. Você tem feito? O cristão vai ver como prioridade invocar o nome do Senhor. Dá um culto na sua casa. É sua, ele é autoridade ali. A casa é sua. Dá culto a Deus na sua casa e convide quem quiser. Depois de algum tempo, muitas pessoas frequentando já o culto, você começa a identificar aqueles que se identificam com você. E então peça confirmação a Deus e separe estes para uma reunião separada de célula. Célula é um pequeno grupo com pessoas definidas que querem ter compromisso umas com as outras e com o líder. Isto é uma célula. E então começa uma célula. Mas não abra mão do culto geral. O culto agrada a Deus. Faça célula sim, mas faça culto também. Cultue a Deus, glorifique a Deus na sua casa, continue a andar, caminhar, cumprimentar os vizinhos, os demais. Deus vai fazer esse trabalho redundar em frutos. Você vai seguir o exemplo de Jesus e depois Deus vai mostrar como continuar nesse caminho. Entenda isso, glorifica o Senhor, sinta alegria em compreender o que Deus quer que você faça, meu irmão, minha irmã.